Se você acha que sabe como essa história termina, está completamente enganado. Porque quando Patrícia Sampaio jogou a taça de vinho na cara da garçonete de 68 anos, ela não tinha a menor ideia de que estava humilhando a dona de uma fortuna de 47 milhões de dólares. Meu nome é Lucas. Tenho 28 anos e sou o gerente do restaurante Essência da Terra. Trabalho aqui há 5 anos. E nesse tempo já vi de tudo. Clientes exigentes, clientes amáveis, clientes que deixam gorjetas generosas e clientes que reclamam de tudo. Mas o que presenciei naquela noite de sexta-feira mudou para sempre a minha forma de ver as pessoas. Deixe-me contar sobre Dona Sebastiana. Embora todos a chamemos de Tia Ana, ela tem 68 anos. É uma mulher negra, de corpo robusto, com o cabelo grisalho preso em um coque apertado. Usa o mesmo uniforme preto de garçonete que o resto do pessoal. Um avental branco, sapatos confortáveis de trabalho. Nenhuma joia, nenhum adorno. À primeira vista, parece exatamente o que seu uniforme sugere, apenas mais uma garçonete. Mas aqui está o segredo que só eu conheço em todo o restaurante. Dona Ana não é uma empregada. Dona Ana é a dona, não só deste restaurante, de 12 restaurantes no total. Além de 3 prédios comerciais, 2 complexos de apartamentos e uma carteira de investimentos que supera os 47 milhões de dólares. Então você se pergunta, por que uma mulher com essa fortuna trabalha como garçonete em seu próprio restaurante? A resposta foi ela mesma quem me deu, no dia em que me contratou. Lucas, disse ela com aquela voz suave, mas firme que tem. Eu comecei limpando pisos neste lugar há 40 anos. Meu marido e eu o construímos do zero. Ele se foi há 10 anos, mas eu continuo aqui. E continuarei vindo servir mesas enquanto minhas pernas me permitirem. Porque no dia em que eu me esquecer de onde vim, nesse dia terei perdido tudo o que realmente importa. Desde então, Dona Ana vem todas as sextas e sábados, coloca seu uniforme, atende mesas, recolhe pratos, limpa derramamentos, e ninguém, absolutamente ninguém, exceto eu, sabe quem ela realmente é. Ela prefere assim. Diz que é sua forma de se manter conectada com a realidade, de lembrar que o dinheiro não te faz uma pessoa melhor. E também, embora nunca admita abertamente, é sua forma de avaliar os novos funcionários e os clientes. Por quê? Segundo ela, a forma como você trata alguém que você acha que está abaixo de você diz tudo sobre quem você realmente é. Naquela noite de sexta-feira, o restaurante estava lotado, tínhamos reservas completas. O ambiente era elegante, como sempre. Lustres de cristal, toalhas de mesa brancas, música clássica suave ao fundo. O tipo de lugar onde um jantar para 2 pode custar facilmente R$ 300, às 8 em ponto. Chegou a reserva da mesa nobre. 4 pessoas, um homem e uma mulher de meia idade, uma jovem que parecia ser sua filha, e outro homem mais jovem, provavelmente um amigo ou sócio. Desde o momento em que cruzaram a porta, eu soube que seria uma noite difícil. A mulher entrou primeiro. Se chamava Patrícia Sampaio. Embora isso eu só soube depois. 42 anos. Vestido de estilista que provavelmente custava mais que o salário mensal de qualquer um dos meus garçons. Bolsa Chanel. Saltos que repicavam contra o piso de mármore como se estivesse marcando território. Joias no pescoço, nos pulsos, nos dedos. Tudo gritava dinheiro, mas nada gritava classe. Atrás dela vinha seu esposo, Gustavo, 45 anos, terno cinza impecável.
Expressão de alguém que aprendeu que é mais fácil ficar calado do que contradizer a esposa. Eu o reconheci vagamente. Um advogado conhecido na cidade. Não por ser brilhante, mas por representar gente com dinheiro. Depois entrou a filha. Amanda, 19 anos. Já estava com o telefone na mão antes mesmo de se sentar. O tipo de pessoa que documenta cada momento de sua vida para seus seguidores nas redes sociais. Mais preocupada com a iluminação de suas fotos do que com as pessoas ao seu redor. E, finalmente, Ricardo, 35 anos, amigo da família, pelo que entendi depois, investidor de alguma coisa. Tinha aquela atitude de quem acha que o dinheiro o faz engraçado. O tipo de homem que confunde a crueldade com humor. Eu os levei pessoalmente à mesa nobre. Nossa melhor mesa. Junto ao ventanal com vista para os jardins. Entreguei os cardápios e expliquei as especialidades da noite. Patrícia mal me olhou. Estava ocupada demais franzindo a testa. Esta mesa está muito perto da cozinha, disse ela. Senhora, esta é a nossa mesa premium. Ela está especificamente afastada da cozinha para garantir privacidade. Pois eu não gostei. Quero outra. Olhei ao redor. O restaurante estava completamente lotado. Sinto muito, mas todas as outras mesas estão ocupadas. Posso oferecer alguma outra solução. Patrícia suspirou com aquele tipo de exasperação teatral que as pessoas usam quando querem que todos saibam o quão inconvenientes estão sendo. Está bem. Suponho que teremos que nos conformar. Aqui está o detalhe. A mesa nobre é, objetivamente, a melhor mesa do restaurante. Eu sei, ela sabia. Mas algumas pessoas precisam reclamar de algo para se sentirem superiores. É a forma delas de estabelecer domínio. Deixei os cardápios e fui procurar a garçonete deles. Normalmente. Carla atende aquela sessão. Mas Carla havia ligado, dizendo que estava doente naquela manhã. O que significava que a mesa nobre ficaria na sessão de Dona Ana. Quando a informei sobre os novos clientes, Dona Ana assentiu com tranquilidade. Não se preocupe. Lucas, já atendi todo tipo de gente. Esses não serão diferentes. Se ao menos eu soubesse o quão enganada ela estava. Dona Ana se aproximou da mesa com sua caderneta na mão. 68 anos de experiência em cada passo. Um sorriso amável e profissional. Boa noite. Bem-vindos ao Essência da Terra. Meu nome é Ana e serei sua garçonete esta noite. Posso começar oferecendo algo para beber? Patrícia levantou a vista do cardápio e em seus olhos vi algo que aprendi a reconhecer depois de anos neste negócio. Desprezo. Puro e simples desprezo. O olhar de Patrícia percorreu Dona Ana de cima a baixo. O cabelo grisalho, as rugas, o corpo robusto, o uniforme simples. E naquele momento, Patrícia tomou uma decisão. Decidiu que Dona Ana não era digna de respeito. Vinho tinto, disse Patrícia sem sequer olhá-la nos olhos. Uma garrafa da sua melhor reserva. E certifique-se de que não esteja em temperatura ambiente. Da última vez que vim a um lugar como este, o vinho estava morno. Certamente, senhora, imediatamente. E certifique-se de trazer taças limpas. Estão vendo manchas nestas. As taças estavam perfeitamente limpas. Eu sei, porque eu mesmo supervisionei a preparação daquela mesa. Mas Dona Ana não discutiu. Trocarei as taças imediatamente. Vi a Amanda pegar o celular e tirar uma foto de Dona Ana enquanto ela se afastava. Não sei para quê. Provavelmente para zoar depois. Dona Ana trouxe o vinho e as taças novas.
Serviu com a precisão de quem já fez isso milhares de vezes. Nem uma gota fora do lugar, nem um movimento estabanado. Patrícia tomou um gole, franziu a testa. Isso não é o que eu pedi. E, senhora, esta é a nossa reserva especial, nossa melhor garrafa de tinto. Pois eu não gostei. Traga outra coisa, um Malbec argentino. E desta vez, assegure-se de que esteja na temperatura correta. Com certeza, senhora. Dona Ana não protestou. Não apontou que o vinho estava perfeito. Não mencionou que a reserva especial custava R$ 300 a garrafa. E que Patrícia nem sequer tinha provado de verdade. Simplesmente pegou a garrafa e foi buscar outra. Ricardo, o amigo, riu baixinho. Aí, Patrícia, não seja tão dura com a vovozinha. Na idade dela, já é uma conquista conseguir carregar uma bandeja sem cair. Os 4 riram. Gustavo com menos vontade que os demais, mas riu. Da minha posição perto da entrada. Cerrei os punhos. Queria ir lá e dizer exatamente quem era a mulher que estavam humilhando. Mas lembrei das instruções de Dona Ana. Nunca intervenha. Se algum dia alguém me faltar ao respeito, deixe-os. Quero ver quem são realmente. Dona Ana retornou com o Malbec. Serviu. Patrícia provou. Desta vez, não reclamou do vinho, mas encontrou outra coisa. Está frio aqui. Diga ao gerente para aumentar o aquecimento. Imediatamente, senhora. Fui eu quem ajustou o termostato. Não porque estivesse frio. Estava uma temperatura perfeita de 22 graus, mas porque sabia que discutir só pioraria as coisas para Dona Ana. Passaram 20 minutos. Os clientes da mesa nobre revisaram o cardápio com a atitude de quem está fazendo um favor ao restaurante por se dignar a comer ali. Finalmente, estavam prontos para pedir. Dona Ana voltou com sua caderneta. Posso anotar o pedido de vocês? Patrícia nem sequer olhou para ela. O filé mignon, ao ponto, mas sem aquele molho que vocês têm. Quero molho de champignon. E assegure-se de que a carne seja fresca. A última vez que comi em um lugar assim, a carne tinha gosto de geladeira. Com certeza, senhora. Filé ao ponto com molho de champignon. Gustavo pediu massa. Amanda pediu salada porque estava cuidando da silhueta para as fotos do Instagram. Ricardo pediu o prato mais caro do cardápio, só para demonstrar que podia. E para beber, água mineral, disse Patrícia, sem gás e com gelo, mas não muito gelo. 3 cubos, exatamente. Dona Ana anotou tudo sem se abalar. 3 cubos de gelo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando se afastou para levar o pedido à cozinha, ouvi Amanda dizer em voz não tão baixa como pensava. Ai, poderiam contratar garçonetes mais apresentáveis. Essa senhora parece que deveria estar em um asilo, não servindo mesas. Mais risadas. Fui à cozinha, não para supervisionar o pedido, mas para avisar o chefe Carlos. Carlos tem 55 anos. Trabalha com Dona Ana desde o princípio. 30 anos sendo tratado como família. E tem um temperamento que, digamos, não tolera as injustiças. Carlos, falei. A mesa nobre está sendo difícil com Dona Ana. Preciso que mantenha a calma. Carlos levantou o olhar do fogão. Seus olhos se escureceram. Difícil como? Comentários. Atitudes. Já sabe como é. Carlos apertou a faca que tinha na mão. Se alguém faltar ao respeito a essa mulher na minha presença, Carlos, ela mesma me pediu para não intervirmos. Respeitemos sua decisão. Carlos murmurou algo que não conseguia escutar.
mas assentiu. A contragosto, mas assentiu. Voltei ao salão a tempo de ver Dona Ana levar as bebidas à mesa nobre. Água mineral para Patrícia. Exatamente 3 cubos de gelo. Patrícia tomou um gole. Franziu a testa de novo. Isto está muito gelado. Dona Ana manteve a compostura. Posso trazer outra sem gelo, se preferir, senhora. Não. Traga esta mesma. Mas tire um cubo, 2 cubos, não 3, com certeza. Dona Ana pegou o copo com toda a dignidade do mundo e foi tirar um cubo de gelo. Ricardo se inclinou para Gustavo. Aí, pelo menos serve para alguma coisa, né? Embora com esse tamanho. Me pergunto se não come os pratos antes de trazê-los à mesa. Gustavo fez uma careta desconfortável, mas não disse nada em defesa de ninguém. Amanda seguia com o telefone na mão, gravando fragmentos, tirando fotos. Vou documentar isto, disse. As pessoas têm que saber o tipo de serviço que dão nestes lugares supostamente elegantes. Enquanto esperavam a comida, Patrícia encontrou mais coisas das quais reclamar. A música estava muito alta, depois estava muito baixa. As velas da mesa cheiravam demais. A toalha de mesa tinha uma ruga microscópica. Cada queixa era uma desculpa para chamar Dona Ana e fazê-la ir e vir como se fosse um brinquedo de corda. E Dona Ana aguentava tudo com uma paciência que eu não entendia. Em algum momento, me aproximei dela enquanto preparava uns pratos de entradas para outra mesa. Dona Ana, sussurrei, não tem que suportar isto. Eu posso atender essa mesa. Ela me olhou com esses olhos escuros que já viram tanto na vida. Lucas, esta não é a primeira vez que alguém me trata mal por como me vejo. E provavelmente não será a última. Mas aprendi algo em 68 anos. A gente que precisa humilhar os outros para se sentir grande é porque por dentro se sente muito, muito pequeno. Deixa pra lá. Quero ver até onde eles chegam. Mas, Dona Ana, Lucas, confia em mim. Sei o que faço. O assim, recuei e observei. A comida chegou, perfeitamente preparada. O filé de Patrícia, ao ponto exato. A massa de Gustavo, ao dente. A salada de Amanda, fresca e bem apresentada. O prato caro de Ricardo, elaborado com a maestria que fez nosso chefe famoso. Dona Ana serviu cada prato com elegância. Patrícia pegou a faca e cortou o filé. Me provou. E aí vem o que eu sabia que viria. Esta carne está crua, disse. Não estava crua. Estava perfeitamente ao ponto. Rosada por dentro, selada por fora, exatamente como pediu. Senhora, este é o ponto que ordenou. Se prefere uma cocção diferente. Eu disse ao ponto. Não cru. Leve isto e traga um bem passado. E se apresse. Não temos a noite toda. Com certeza, senhora. Dona Ana pegou o prato, caminhou até a cozinha, e enquanto caminhava, ouvi Patrícia dizer aos demais, é que não dá com essas pessoas. Você dá uma instrução simples, e nem isso conseguem fazer direito. Por isso estão onde estão na vida, Ricardo acrescentou. Bom, há que admitir que para a idade dela e seu tamanho, é impressionante que ainda trabalhe, mesmo que seja tão lenta como uma tartaruga. Mais risadas. Fui até a cozinha, atrás da tia Ana. Lucas já estava com a faca na mão, pronto para refazer o bife. Tia Ana, disse Lucas com a voz tensa. A carne estava perfeita. A senhora sabe. Eu sei. Lucas, respondeu tia Ana, com uma calma quase assustadora. Então, porque Porque eu quero ver. Lucas, eu quero ver que tipo de pessoas eles são de verdade. E eu já estou quase descobrindo. Lucas refez o bife. Desta vez,
bem passado, seco como um chiclete velho. Exatamente como Patrícia iria receber. Tia Ana levou o novo prato. Patrícia provou. Isto está muito seco agora, reclamou ela, com uma carranca. Posso trazer outro ao ponto? Senhora? Tia Ana ofereceu, com a mesma paciência inabalável. Não, já perdi o apetite para a carne. Quero que me desconte este prato da conta. Certamente, senhora, tia Ana respondeu, anotando em sua caderneta. E enquanto tia Ana anotava, eu vi algo que ninguém mais notou. Na parede do fundo, perto da entrada da cozinha, há uma fotografia antiga, em preto e branco. Mostra um casal jovem, parado em frente a este mesmo restaurante, no dia da inauguração, há 40 anos. O homem tem um bigode e sorri com orgulho. A mulher é jovem, magra, com o cabelo preto preso em um coque. Usa um avental branco. Essa mulher é tia Ana, 40 anos mais jovem, mas com os mesmos olhos, o mesmo sorriso amável, a mesma dignidade. Ninguém na mesa nobre se tinha incomodado em olhar essa foto. Ninguém tinha notado a semelhança. Para eles, tia Ana era invisível. Apenas uma garçonete velha, negra e gorda, que não merecia nem a sua atenção, nem o seu respeito. Mas essa foto contava uma história que eles nunca se deram ao trabalho de perguntar. Patrícia decidiu que, mesmo não comendo o bife, ia tomar mais vinho, muito mais vinho, quando os outros terminaram de jantar. A garrafa de Malbec estava vazia e Patrícia já tinha pedido outra. O álcool não melhorou sua atitude. Pelo contrário, piorou. Ei, garçonete, chamou tia Ana, estalando os dedos. Mas pão, este está duro. O pão estava fresquinho. Acabara de sair do forno. Eu sei porque vi Lucas tirá-lo fazia menos de 1 hora. Mas tia Ana foi buscar mais pão. Ei, garçonete, mais água. Mas desta vez sem gelo. Mudei de ideia. Tia Ana foi buscar mais água. Ei, garçonete, limpe isto. Derramou um pouco de molho. Patrícia tinha derramado o molho, ao gesticular com a sua taça de vinho. Mas tia Ana foi buscar um pano e limpou. Cada ordem era mais degradante que a anterior. Cada estalar de dedos era um lembrete de que, para Patrícia, tia Ana não era uma pessoa. Era um objeto, uma ferramenta para usar e descartar. E, através de tudo isso, Amanda continuava gravando, continuava documentando, com um sorriso cruel nos lábios. Isto vai viralizar, disse ela. O serviço mais patético que eu já vi na minha vida. Meus seguidores vão morrer de rir. Gustavo finalmente falou. Patrícia, talvez você devesse se moderar um pouco. Patrícia olhou para ele com olhos que poderiam cortar vidro. Me moderar do quê? Gustavo, eu estou pagando por um serviço. Eu tenho o direito de exigir qualidade. É que essa senhora já tem certa idade. E isso tem alguma coisa a ver se ela não pode fazer o trabalho? Que não trabalhe. Simples assim. Eu não vou baixar os meus padrões porque alguém decidiu não se aposentar quando devia. Gustavo se calou, como sempre se calava. Ricardo se serviu de outra taça de vinho. Eu concordo com a Patrícia. Esses lugares cobram uma fortuna. E depois te mandam a vovó Mafalda para te atender. É ridículo. Tia Ana escutava tudo da sua posição junto ao balcão. Eu sei porque eu a vi. Escutava cada insulto, cada zombaria, cada comentário desrespeitoso sobre a sua idade, o seu peso, a sua cor de pele, e não dizia nada. Apenas esperava.
Eu não entendia o que ela estava esperando, mas logo descobriria, e vocês também, porque o que aconteceu depois naquele restaurante é algo que nenhum dos presentes esqueceria jamais, especialmente Patrícia Sampaio, que estava prestes a aprender a lição mais cara da sua vida. Mas isso, eu conto já já. O relógio marcava 9h30 da noite, quando Patrícia decidiu que já tinha terminado de jantar. Não porque estivesse satisfeita, nada a satisfazia, mas porque já tinha encontrado material suficiente para reclamar e se sentir superior por uma noite. "Garçonete!" chamou ela. "A conta!" Tia Ana assentiu e foi preparar a conta. Enquanto isso, Amanda revia as fotos e vídeos no seu celular. "Olha isso, pai! Eu tenho uns 30 vídeos dessa senhora. A cara que ela faz cada vez que a mãe fala alguma coisa. É ouro puro para as minhas redes." Gustavo mal olhou. Eu acho que, no fundo, ele sabia que o que eles estavam fazendo estava errado, mas não tinha a coragem de dizer. Alguns homens são assim, preferem a comodidade da covardia ao preço da honestidade. Patrícia retocava a maquiagem, usando a câmera do seu celular como espelho. "Espero que, pelo menos, a conta reflita todos os problemas que tivemos. Se me cobrarem o bife que eu não comi, eu vou fazer um escândalo." Ricardo riu. "Que faça o escândalo a bisavó da garçonete." Mais risadas, exceto de Gustavo, que fingia olhar algo no seu celular. Tia Ana voltou com a conta. Apresentou-a em uma pasta de couro preto. "Como fazemos com todos os clientes. Aqui está. Senhora, já descontei o bife como solicitado. O total é de R$ 1.500. Patrícia abriu a pasta, revisou cada linha com olhos de águia, procurando erros. "Isto não pode estar certo. São 4 pessoas. R$ 1.500 é um absurdo. Senhora, o vinho que pediram custa R$ 500 a garrafa. Pediram 2 garrafas. Os outros pratos e entradas somam o resto." Patrícia fechou a pasta com um golpe. "É um roubo, um completo roubo. E, ainda por cima, o serviço foi péssimo. Eu não vou deixar gorjeta." "Essa é uma decisão sua, senhora", respondeu tia Ana, com a mesma calma de sempre. "Claro que é a minha decisão. E a minha decisão é que este lugar não merece o meu dinheiro." "Gustavo, paga e vamos embora." Gustavo tirou o seu cartão de crédito. Mas, antes que pudesse entregá-lo, Ricardo interrompeu. Espera. Patrícia tem razão. O serviço foi terrível. Nós deveríamos pedir para falar com o gerente, exigir um desconto." Patrícia assentiu com entusiasmo. "Exato, chama o gerente." "Garçonete, agora!" Tia Ana não se abalou. "Certamente, permitam-me um momento." Ela olhou para mim do outro lado do restaurante. Fez um gesto sutil com a cabeça. Era o meu sinal para me aproximar. Caminhei até a mesa nobre com o coração acelerado. Sabia que o que se seguiria não seria agradável. "Boa noite, sou Lucas, o gerente. Entendo que tem alguma queixa com o serviço." Patrícia olhou para mim de cima a baixo. Pelo menos eu era jovem e bem vestido. Então, aparentemente, merecia um pouco mais de respeito que tia Ana. Só um pouco. Queixa é pouco. Este foi o pior serviço que recebemos em anos. A garçonete é lenta, incompetente e, francamente, não deveria estar trabalhando em um estabelecimento deste nível. Exijo um desconto de 50% na conta. 50% de mínimo. Ou vou deixar a pior resenha que este lugar já viu. Tenho muitos seguidores online. E minha filha tem ainda mais. Podemos destruir a reputação deste restaurante com um simples post. Amanda levantou o telefone como se fosse uma arma. Tenho tudo gravado. Cada momento de incompetência dessa garçonete. Se não nos derem o desconto. Isso vai para a internet hoje mesmo. Respirei fundo. Tentei manter a calma profissional que me ensinaram a ter neste trabalho. Mas por dentro,
Eu estava furioso. Senhora, lamento que sua experiência não tenha sido satisfatória. No entanto, nossa equipe prestou o serviço de acordo com nossos padrões. Não podemos oferecer um desconto de 50%. Patrícia Sampaio ficou vermelha. Então quero falar com o dono. Agora mesmo. Não vou tolerar essa falta de respeito. E ali estava. A oportunidade perfeita. Olhei para a dona Sebastiana. Ela continuava parada a poucos passos, com o rosto sereno. Muito, muito levemente. Negou com a cabeça. Ainda não. Essa foi a mensagem silenciosa. O dono não está disponível neste momento. Falei. Mas posso pegar seus dados de contato e garantir que ele entrará em contato com você. Não me interessa. O que me interessa é que demitam essa garçonete agora mesmo. Na minha frente. Quero ver. Desculpe. O quê? Já me ouviu? Demitam-na. Ela é velha, é lenta, é gorda, não tem nada que estar trabalhando aqui. Se a demitirem agora, pagarei a conta completa e não deixarei má resenha. Se não o fizerem, vão ver o que posso fazer com a minha influência. O restaurante inteiro tinha ficado em silêncio. Os outros clientes olhavam a cena, alguns com desconforto, outros com curiosidade mórbida. Ninguém intervinha. Dona Sebastiana deu um passo à frente. Não será necessário que o demitam. Senhora, eu posso ir embora, se isso a faz feliz. Patrícia Sampaio sorriu. Um sorriso horrível, cheio de crueldade satisfeita. Vê, Gustavo. Pelo menos ela tem sensatez. Sabe qual é o seu lugar. O que Patrícia Sampaio não sabia, o que ninguém naquela mesa sabia, era que Dona Sebastiana não estava cedendo. Estava preparando o palco. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Patrícia Sampaio fez algo que ninguém esperava. Pegou sua taça de vinho, a taça que ainda tinha um pouco de vinho tinto no fundo, e jogou diretamente na cara de Dona Sebastiana. O vinho tinto salpicou seu rosto, escorreu por suas bochechas, manchou seu uniforme branco, gotejou até o chão. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Dona Sebastiana não se moveu, não gritou, não chorou. Simplesmente ficou ali parada, com o vinho gotejando do queixo, olhando para Patrícia Sampaio com uma expressão que não consigo descrever. Não era ódio. Não era humilhação, era algo mais profundo, mais complexo. Era o tipo de olhar que te diz que você cometeu o pior erro da sua vida. Mas Patrícia Sampaio não a entendeu. Estava tão embriagada de sua própria arrogância para ver o que realmente estava acontecendo. Isso é para que aprenda a respeitar seus superiores, disse Patrícia Sampaio. Agora saia da minha frente antes que eu faça algo pior. Amanda seguia gravando, com o sorriso mais amplo que eu tinha visto em toda a noite. Meu Deus, isso sim vai viralizar. Uma garçonete sendo colocada em seu devido lugar. Meus seguidores vão amar isso. Ricardo aplaudia lentamente. Bravo. Patrícia Sampaio, bravo. Isso foi lindo. Só Gustavo parecia genuinamente perturbado. Mas, como sempre, não disse nada. Eu estava paralisado. Nunca em meus 5 anos trabalhando aqui tinha visto algo assim. Queria gritar. Queria tirar essa gente do restaurante à força. Queria revelar a verdade ali mesmo. Mas Dona Sebastiana me deteve com um olhar. Então, com uma calma que desafiava toda a lógica, Dona Sebastiana falou. Lucas, disse com voz serena, poderia me trazer um guardanapo? Por favor? Corri para buscar guardanapos. Levei vários. Ela pegou um e começou a limpar o rosto com movimentos lentos e dignos, como se estivesse na privacidade de sua casa.
Como se não houvesse 30 pessoas olhando para ela. Patrícia Sampaio parecia desconcertada com a falta de reação. Que foi? Não vai chorar? Não vai gritar? Que tipo de pessoa você é? Dona Sebastiana terminou de se limpar. Dobrou o guardanapo com cuidado e o colocou sobre a bandeja que havia deixado em uma mesa próxima. Senhora Sampaio, disse, levo 68 anos neste mundo. Vi coisas que a senhora não poderia imaginar. Sofri humilhações que fariam isso parecer um elogio. Perdi pessoas que amava. Construí coisas do zero. E aprendi que as pessoas que precisam humilhar os outros são as que mais vazio têm por dentro. Patrícia Sampaio ficou boquiaberta. Não esperava uma resposta assim. Esperava lágrimas. Esperava submissão. Esperava ver a garçonete destruída. Em vez disso, o que tinha na frente dela era uma mulher que parecia mais alta do que era, mais poderosa, mais presente. Como ousa? Balbuciou Patrícia Sampaio. Como ousa falar comigo assim? Sou uma cliente. Você é uma empregada. Conheça seu lugar. Ah, meu lugar, disse Dona Sebastiana com um pequeno sorriso. Tem razão. Deveria conhecer meu lugar. E então fez algo que ninguém esperava. Começou a tirar o avental. Os movimentos eram lentos, deliberados, como um ritual que havia praticado 1000 vezes em sua mente. Primeiro, desatou o nó nas costas. Depois, levantou a alça por cima da cabeça. E, finalmente, dobrou o avental branco com o mesmo cuidado com que havia dobrado o guardanapo. Todos no restaurante observavam em silêncio. Os outros garçons tinham parado no seco. Os cozinheiros tinham saído da cozinha. O chefe Carlos estava de pé junto à porta da cozinha, com os punhos cerrados e a mandíbula tensa. Por que está tirando o avental? Perguntou Patrícia Sampaio com suspeita. Vai se render assim tão fácil? Dona Sebastiana não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até onde eu estava parado. Lucas, disse em voz baixa. Acho que é momento de mostrar-lhes a conta especial. Eu sabia exatamente a que ela se referia. Na sala do restaurante, guardada em um cofre, há uma pasta de couro preto. Diferente das pastas normais que usamos para as contas, esta pasta contém documentos que provam exatamente quem é Dona Sebastiana, por que está aqui e o que é que realmente possui. Dona Sebastiana me tinha mostrado no dia em que me contratou. Me disse que algum dia, talvez, teríamos que usá-la, mas só em casos extremos, só quando alguém cruzasse uma linha que não devia ser cruzada. Patrícia Sampaio tinha cruzado essa linha. Caminhei até a sala. Minhas pernas tremiam, mas não de medo, de antecipação, da satisfação que sabia que estava por vir. Abri o cofre, peguei a pasta de couro preto e voltei ao salão. Patrícia me viu retornar com a pasta. Que é isso? Já te disse que não vou pagar o preço completo. Se isso for algum tipo de documento legal para me ameaçar. Te advirto que meu marido é advogado. Gustavo, o advogado em questão, parecia querer desaparecer embaixo da mesa. Dona Sebastiana pegou a pasta das minhas mãos, a segurou por um momento, como se estivesse decidindo algo. Senhora Sampaio, disse ela, a senhora me perguntou se eu conheço o meu lugar. A resposta é sim, conheço muito bem. Deixe-me mostrar. Abriu a pasta. Tirou o primeiro documento. Este é o título de propriedade deste restaurante, o Essência da Terra, fundado há 40 anos. A proprietária registrada sou eu, Sebastiana Oliveira de Santos. Patrícia piscou, processando. O quê? Dona Sebastiana tirou outro documento.
Este é o registro da minha rede de restaurantes. 12 no total. Em diferentes cidades, todos operando sob diferentes nomes. Todos meus. Ricardo deixou cair sua taça de vinho. O cristal se fez em pedaços contra o piso, mas ninguém se moveu para limpá-lo. Dona Sebastiana tirou um terceiro documento. E este é o registro das minhas propriedades imobiliárias. 3 edifícios comerciais, 2 complexos de apartamentos, um dos quais, curiosamente, é onde você tem seus escritórios, Sr. Ricardo. Ricardo ficou pálido. Como sabe disso? Sou sua locadora. Ou melhor, era. Os contratos de arrendamento são revisados a cada ano. O seu está para vencer no próximo mês? Amanda havia parado de gravar. Seu telefone pendia da sua mão como algo esquecido. Dona Sebastiana tirou o último documento. E, finalmente, este é o meu extrato financeiro mais recente. Meus contadores me apresentaram na semana passada. Patrimônio líquido total. 47 milhões de dólares. O silêncio no restaurante era absoluto. Nem sequer se escutava o tilintar dos talheres. Todos continham a respiração. Patrícia olhou os documentos. Depois olhou para Dona Sebastiana. Então voltou a olhar os documentos. Seu rosto passou por uma série de expressões em questão de segundos. Confusão, incredulidade, horror e, finalmente, pânico absoluto. Isso não pode ser verdade, disse ela. É uma brincadeira, algum tipo de truque. Dona Sebastiana negou com a cabeça lentamente. Não é nenhum truque, senhora Sampaio. Sou exatamente quem dizem estes documentos. A mulher a quem a senhora arremessou o vinho na cara há 5 minutos. É a dona deste restaurante, do edifício onde está sentada, e de uma fortuna que seu marido não poderia ganhar em 3 vidas de trabalho. Patrícia se virou para Gustavo. Você sabia disso? Por que não me disse nada? Gustavo negou com a cabeça. Tão surpreso quanto ela. Eu não tinha ideia, te juro. Amanda havia começado a suar. Sua maquiagem perfeita começava a escorrer. O vídeo, murmurou. Gravei tudo. Meu Deus, gravei tudo. Sim, disse Dona Sebastiana olhando para ela. Você gravou tudo. Cada insulto, cada humilhação, cada comentário racista e gordofóbico. E, sobretudo, gravou a sua mãe arremessando vinho na minha cara. Amanda buscou desesperadamente o botão de apagar no seu telefone. Mas antes que pudesse tocá-lo, Dona Sebastiana levantou a mão. Não se preocupe em apagar. Nosso sistema de segurança também gravou tudo. Temos câmeras em cada canto do restaurante. Áudio incluído. Assim que... Mesmo que apague seu vídeo. Eu tenho uma cópia perfeita de tudo o que aconteceu esta noite. Ricardo se levantou da sua cadeira. Olha, senhora, foi tudo um mal-entendido. Estávamos brincando. Não sabíamos quem era a senhora. Se tivéssemos sabido... Dona Sebastiana o interrompeu. Se tivessem sabido quem era, me teriam tratado diferente. Esse é exatamente o problema. Senhor Ricardo, vocês não me trataram mal porque eu seja uma má garçonete. Me trataram mal porque pensaram que eu era insignificante. Uma mulher velha, negra e gorda que não merecia seu respeito. Isso diz tudo sobre quem são vocês realmente. Patrícia tentou falar. Dona Sebastiana, por favor, podemos falar sobre isso. Estou segura de que podemos chegar a um acordo. Meu marido é advogado. Podemos... Não preciso de advogados, senhora Sampaio. O que preciso é que entendam algo muito simples.
O respeito não deveria depender de quanto dinheiro alguém tem no banco. Deveriam ter tratado essa garçonete velha, negra e gorda com dignidade. Ainda que fosse exatamente o que vocês pensavam que era. Uma empregada fazendo seu trabalho. Patrícia começou a chorar, lágrimas de crocodilo misturadas com um rímel caro. Sinto muito. De verdade. Por favor, deixe-me compensá-la de alguma maneira. Posso escrever-lhe um cheque. Posso me desculpar publicamente. O que a senhora quiser. Dona Sebastiana ficou em silêncio por um momento, olhando para Patrícia com essa expressão que eu ainda não podia decifrar completamente. O que eu quero, disse finalmente, é muito simples. Se abaixou e pegou seu avental do encosto da cadeira onde o havia deixado. Quero que paguem sua conta. O preço completo. Sem desconto. Patrícia assentiu desesperadamente. Claro. Claro. Gustavo, paga agora mesmo. Gustavo tirou seu cartão tão rápido que quase o deixou cair. Dona Sebastiana continuou. Quero que entendam que estão permanentemente proibidos de entrar neste restaurante e a qualquer um dos meus outros 11 restaurantes. Se os vir aqui de novo, chamarei a polícia. Patrícia assentiu de novo. Sim, entendemos. Nunca voltaremos. E quero que se vão. Agora, sem fazer mais cenas, sem mais tentativas de se desculparem. Simplesmente vão-se e pensem muito bem em como tratarão as pessoas de agora em diante. Gustavo assinou o recibo do cartão tão rápido que sua assinatura era ilegível. Se levantou, pegou Patrícia pelo braço e praticamente a arrastou para a porta. Amanda os seguiu, ainda com o telefone na mão, murmurando algo sobre apagar o vídeo antes que fosse tarde demais. Ricardo foi o último a ir. Se deteve na porta e se virou. Dona Sebastiana, disse ele, sobre o contrato de arrendamento do meu escritório. Receberá uma carta dos meus advogados na próxima semana. Respondeu Dona Sebastiana sem olhá-lo. Sugiro que comece a procurar um novo espaço. Ricardo empalideceu ainda mais. Saiu do restaurante sem dizer outra palavra. A porta se fechou atrás deles. E então, como se alguém tivesse tirado um feitiço, o restaurante inteiro explodiu em aplausos. Os outros clientes, os garçons, os cozinheiros, até o chefe Carlos, quem havia estado contendo a raiva durante toda a noite, aplaudia com lágrimas nos olhos. Dona Sebastiana ficou parada em meio ao salão, com seu avental ainda nas mãos, recebendo o aplauso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Me aproximei dela. Dona Sebastiana, disse, isso foi incrível. Ela me olhou com um pequeno sorriso cansado. Não, Lucas. Isso foi necessário. Colocou o avental de novo. Amarrou o nó nas costas. Ela alisou as rugas do tecido. Agora, disse ela, tenho outros clientes para atender. E assim, como se nada tivesse acontecido. Dona Sebastiana voltou ao trabalho. Mas a história não terminou aí. Na verdade, estava apenas começando. Porque o que nenhum de nós sabia naquele momento era que Amanda não havia apagado o vídeo. Não tinha conseguido. Em seu pânico, ela havia pressionado o botão errado. Em vez de apagar o vídeo, ela o havia publicado, ao vivo, para seus 40.000 seguidores. A notificação chegou ao meu telefone 1 hora depois, quando o restaurante finalmente havia esvaziado e estávamos fechando. Lucas, me chamou um dos garçons mais jovens. Você tem que ver isso. Ele me mostrou o telefone. A tela mostrava uma publicação do Instagram. O vídeo de Amanda. 30 minutos de filmagem que capturavam tudo. Cada insulto, cada humilhação. O vinho na cara.
E a revelação final tinha mais de 100.000 visualizações. E os comentários eram devastadores. Não para Dona Ana, para o Sampaio. Essa Patrícia é a pior pessoa que já vi na vida, dizia um dos comentários mais curtidos. Espero que seu negócio fracasse. Como alguém pode tratar uma senhora mais velha desse jeito? Dizia outro. Que gente escrota. A família Sampaio é tudo o que está errado com os ricos, dizia um terceiro. Tomara que perdam tudo. O vídeo estava se tornando viral. Não como Amanda havia esperado. Não para expor o mau serviço de uma garçonete incompetente, mas para expor a crueldade de 4 pessoas que pensavam que o dinheiro lhes dava o direito de pisotear os outros. Fui procurar Dona Ana. Ela estava na cozinha, tomando um café com o chefe Carlos. Dona Ana, eu disse, mostrando-lhe o telefone. A senhora tem que ver isso. Ela olhou o vídeo, leu alguns comentários e fez para minha surpresa. Não sorriu, não comemorou, em vez disso, suspirou. Pobre menina, disse ela, referindo-se a Amanda. Não tinha ideia do que estava fazendo. Eles a humilharam, eu disse. Eles merecem. Dona Ana negou com a cabeça. Ninguém merece que sua vida seja destruída, Lucas. Nem mesmo gente como eles. Eu só queria que entendessem, que aprendessem. Não queria destruí-los. Mas o vídeo já não está nas minhas mãos. Está nas mãos da internet. E a internet é implaçável. Ela tinha razão. Durante os dias seguintes, vi como a vida do Sampaio se desmoronava em tempo real. A empresa de eventos de Patrícia, que ela havia construído durante 15 anos, começou a receber cancelamentos. Clientes que haviam visto o vídeo. Fornecedores que não queriam se associar com alguém assim. Em menos de uma semana, havia perdido 70% de seus contratos. O escritório de advocacia de Gustavo emitiu um comunicado, distanciando-se de seu comportamento pessoal. Embora não o tenham demitido imediatamente, ele foi relegado a casos menores. Sua reputação estava manchada. Amanda perdeu sua conta do Instagram. Não foi ela quem fechou. A plataforma a suspendeu por assédio e conteúdo de ódio. 30.000 seguidores desapareceram da noite para o dia. Seu sonho de ser influencer se esfumou com eles. E Ricardo, o investidor com o humor cruel, descobriu que os investidores com quem trabalhava haviam visto o vídeo. 3 de seus sócios mais importantes cortaram laços com ele. Um deles citou especificamente o vídeo como a razão. Tudo por uma noite de crueldade gratuita. Tudo por pensar que podiam maltratar alguém sem consequências. Uma semana após o incidente, Dona Ana me chamou ao seu escritório. O escritório real. Não o pequeno cubículo do restaurante. Um andar inteiro em um de seus edifícios comerciais, com vista para a cidade. Lucas, disse ela, quero te mostrar algo. Ela me entregou um cheque. 500 mil reais. Em nome de uma fundação para pessoas idosas em situação vulnerável. Isto é parte de meus lucros deste trimestre. Quero que seja usado para ajudar idosos que enfrentam discriminação por sua idade, seu peso ou sua cor de pele, gente como a que essa família pensou que eu era. Dona Ana, eu disse, isto é inacreditavelmente generoso. Ela deu de ombros. O dinheiro não serve de nada se você não o usa para fazer o bem. Aprendi isso há muito tempo, quando era jovem e não tinha nada. Prometi que se algum dia tivesse muito, o usaria para ajudar outros. Esta é minha forma de cumprir essa promessa. Fiquei olhando para ela. Essa mulher de 68 anos, com seu cabelo grisalho e seu corpo robusto,
que escolhia trabalhar como garçonete embora não precisasse, que suportava humilhações para se lembrar de onde vinha e que, quando finalmente revelava sua verdade, o fazia não para se vingar, mas para ensinar. Há algo mais, disse. O quê? Patrícia Sampaio me contatou ontem. Quer se reunir comigo? Quer se desculpar pessoalmente? E o que a senhora disse? Eu disse que não estou interessada em suas desculpas. Tá, porque não a perdoa? Dona Ana me olhou com aqueles olhos que já viram tanto, porque o perdão não é algo que se pede, é algo que se ganha, e se ganha com ações, não com palavras. Se Patrícia realmente quer se redimir, que o demonstre com como trata as pessoas de agora em diante. Não preciso ouvir suas desculpas. Preciso ver sua mudança. Dona Ana, eu disse, posso perguntar algo? Claro. Por que continua trabalhando como garçonete? Tem todo o dinheiro do mundo. Poderia estar em uma praia, desfrutando de sua aposentadoria. Por que continua aqui, servindo mesas, arriscando-se a ser maltratada? Ela sorriu, um sorriso genuíno, cheio de anos de sabedoria. Vou te contar uma história. Lucas, de quando era jovem, não tinha nada. Meus pais eram boias frias. Nunca terminei a escola. Aos 18 anos, vim para a cidade com uma mala de papelão e um sonho. Encontrei trabalho limpando o chão em um restaurante pequeno. O dono era um homem mais velho, rabugento, que nunca sorria. Mas um dia, um dos clientes me humilhou. Me disse que eu era uma negra feia e gorda que não merecia estar em sua presença. Eu estava chorando na cozinha quando o dono entrou. Ele me olhou e me disse algo que nunca esqueci. As pessoas que te humilham por como você se parece estão vazias por dentro. Não deixe que o vazio delas te preencha. Em vez disso, preencha-se de propósito, de trabalho, de dignidade. E um dia, quando tiver mais do que eles, lembre-se deste momento e escolha ser diferente. Esse homem se tornou meu mentor, me ensinou tudo o que sei sobre restaurantes, me apresentou ao homem que seria meu marido e, quando morreu, me deixou seu restaurante no testamento. Foi o primeiro tijolo do que construí depois. E cada vez que trabalho como garçonete, eu o lembro. Lembro de onde vim, lembro quem me ajudou, e me lembro de que o dinheiro não me faz melhor que ninguém. Só me dá mais responsabilidade de fazer o bem. Por isso continuo aqui, Lucas. Por isso continuo servindo mesas. Porque no dia em que eu esquecer de onde vim, nesse dia terei perdido tudo o que realmente importa. Ficamos em silêncio por um momento. Eu, processando cada palavra. Dona Sebastiana, olhando pela janela para a cidade, que ela havia conquistado desde as profundezas. E se faltarem com o respeito de novo? Perguntei. Como fez Patrícia Sampaio? Dona Sebastiana se virou para mim, com um sorriso que carregava décadas de experiência. Então farei o mesmo que fiz desta vez. Mostrarei quem eu sou, não para me vingar, mas para ensiná-los. Porque às vezes a melhor lição não vem em forma de castigo, vem em forma de espelho. Quando você mostra a alguém quem essa pessoa realmente é, você dá a ela a oportunidade de mudar. E se não mudarem? Então pelo menos eu tentei, e o karma se encarregará do resto. E, no fim das contas, Dona Sebastiana estava certa sobre o karma. 3 meses após o incidente, fiquei sabendo o que aconteceu com o Sampaio. Patrícia Sampaio fechou sua empresa de eventos. Não por falta de dinheiro, mas porque ninguém queria trabalhar com ela. Ela começou a frequentar a terapia, pelo que ouvi dizer.
Estava trabalhando em seus problemas com a raiva e o preconceito. Gustavo finalmente pediu o divórcio, não por causa do vídeo, mas por anos de maus tratos, que o vídeo havia trazido à tona. Agora ele vivia sozinho em um apartamento, longe da mansão que haviam compartilhado. Mas quem o conhecia dizia que ele parecia mais tranquilo, mais em paz. Amanda apagou todas as suas redes sociais. Começou a trabalhar como voluntária em um albergue para moradores de rua. Servia comida, limpava mesas. Fazia exatamente o tipo de trabalho que havia ridicularizado naquela noite. Alguém que a viu disse que ela parecia diferente, mais humilde, mais humana. E Ricardo perdeu todo o seu dinheiro em um investimento ruim. Acontece que, sem seus sócios, ele não era um investidor tão bom quanto pensava. A última vez que alguém soube dele, ele estava trabalhando como vendedor em uma loja de roupas, começando do zero. Como todos nós começamos um dia. Não sei se chamá-lo de karma ou consequências naturais, mas todos eles, de uma forma ou de outra, acabaram exatamente onde precisavam estar, para aprender o que precisavam aprender. Quanto a Dona Sebastiana, ela continua trabalhando como garçonete todas as sextas e sábados. O restaurante agora tem uma lista de espera de 3 meses, não pela comida, embora seja excelente, mas porque as pessoas querem conhecer a mulher do vídeo, a garçonete milionária que escolheu a dignidade em vez da vingança. Alguns vêm esperando ver um espetáculo e saem decepcionados, porque Dona Sebastiana não faz espetáculos, ela apenas trabalha, com a mesma dedicação, a mesma humildade, a mesma paciência infinita. Outros vêm inspirados. Querem agradecer a ela pela mensagem que transmitiu sem querer. Dizem que sua história lhes deu esperança, que lhes ensinou que a verdadeira grandeza não está em quanto você tem, mas em como você trata os outros. Dona Sebastiana aceita os agradecimentos com graça. E então, volta ao trabalho, porque é isso que ela faz. É isso que ela é. Uma mulher de 68 anos que construiu um império do nada, que perdeu o amor de sua vida há 10 anos e seguiu em frente, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas escolhe estar aqui, neste restaurante, servindo mesas. Não porque ela tenha que fazer isso, mas porque ela quer se lembrar. Lembrar de onde ela veio. Lembrar quem a ajudou. E lembrar que o dinheiro não faz as pessoas. As pessoas se fazem a si mesmas. Com cada decisão, com cada ação, com cada maneira de tratar os outros. Patrícia Sampaio escolheu tratar uma garçonete como lixo. Dona Sebastiana escolheu responder com dignidade. E no final, ficou claro quem era a verdadeira pessoa de valor naquela história. Agora, sempre que atendo um cliente difícil, me lembro das palavras de Dona Sebastiana. As pessoas que precisam humilhar os outros são as que têm mais vazio por dentro. Não deixe que o vazio deles te preencha. Em vez disso, encha-se de propósito, de trabalho, de dignidade. E um dia, quando você tiver mais do que eles, lembre-se deste momento e escolha ser diferente. Essa é a história de Dona Sebastiana, a garçonete milionária, a mulher que escolheu a humildade quando poderia ter escolhido o orgulho, e que ensinou a 4 pessoas uma lição que nunca esquecerão. Eu sou Lucas, e tive o privilégio de presenciar tudo. Espero que esta história tenha te ensinado algo também. Que você nunca julgue alguém pela aparência, que você trate a todos com respeito, independentemente de seu trabalho ou posição, e que você se lembre que o karma existe.
Às vezes, ele só precisa de uma câmera de telefone para ser ativado. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta história, compartilhe. E se você alguma vez se encontrar na posição de Dona Sebastiana, lembre-se, a dignidade é mais valiosa que a vingança, e o caráter se demonstra, não quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. Obrigado por ouvir até o final. Esta foi a história dos clientes que humilharam a garçonete idosa, negra e gorda, sem saber que ela era a dona do restaurante, e de 47 milhões de dólares. E antes que você vá embora, deixe-me contar algo que aconteceu há apenas 2 semanas. Eu estava fechando o restaurante em um sábado à noite, quando entrou uma jovem. Ela deveria ter uns 25 anos. Vestia roupas simples, um suéter velho, jeans gastos, sapatos que já viram dias melhores. Ela parecia nervosa, envergonhada, até. Com licença, disse ela. Sei que já estão fechando, mas queria perguntar se tem alguma vaga, para qualquer função. Lavar pratos, limpar mesas, o que for. Antes que eu pudesse responder, Dona Sebastiana apareceu ao meu lado. Como você se chama? Perguntou. Maria, disse a jovem. Maria do Carmo. Conte-me sobre você, Maria do Carmo. Maria deu de ombros. Não há muito para contar. Tenho 25 anos, 2 filhos pequenos. Meu marido nos abandonou há 6 meses. Estou procurando trabalho há semanas, mas ninguém me contrata. Dizem que não tenho experiência, que sou velha demais para começar, que eu deveria ter pensado nisso antes de ter filhos tão jovem. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Dignidade, mesmo no desespero. Dona Sebastiana a encarou por um longo momento. Então se virou para mim. Lucas, a partir de segunda-feira. Maria trabalhará como ajudante de cozinha, começando com o salário mínimo mais gorjetas. E se demonstrar compromisso, eu a promoverei a garçonete em 6 meses. Maria ficou boquiaberta. De verdade? A senhora está me dando um emprego? Assim, do nada? Dona Sebastiana sorriu. Há muitos anos, alguém me deu uma oportunidade, quando ninguém mais queria. Isso mudou minha vida. Agora, eu tenho a possibilidade de fazer o mesmo por outros. Seria uma boba se não aproveitasse. Maria começou a chorar. Desta vez, não conseguiu conter as lágrimas. Obrigada, obrigada. Não sei como pagar isso. Pague-me sendo excelente no seu trabalho. E algum dia, quando você tiver mais, ajude alguém que tenha menos. É assim que funciona. Maria assentiu, incapaz de falar. Ele foi embora naquela noite, com um contrato assinado e a promessa de um novo começo, e eu fiquei pensando em como tudo isso era irônico. Patrícia Sampaio tinha todo o dinheiro do mundo e escolheu usar seu poder para humilhar. Dona Sebastiana tinha mais dinheiro que Patrícia e escolheu usar seu poder para elevar. Essa é a diferença entre ter riqueza e ser rico. Você pode ter milhões na conta e estar vazio por dentro. Ou você pode encher sua vida de propósito, independentemente de quanto você tenha. A escolha é sua, a cada dia, a cada interação, cada pessoa que cruza o seu caminho. Você é Patrícia, ou você é tia Ana. Não existe meio termo. E se você ainda não sabe qual dos dois você é, pergunte-se isto. Como você trata as pessoas que você acha que não podem fazer nada por você? Como você fala dos garçons, dos motoristas, das pessoas que limpam o seu escritório? Como você reage quando alguém comete um erro enquanto te serve? Suas respostas a essas perguntas dizem mais sobre você do que qualquer currículo,
qualquer diploma universitário, qualquer saldo bancário, porque no final do dia, todos nós somos alguém servindo a alguém mais. O CEO serve aos seus acionistas. O médico serve aos seus pacientes. O pai serve aos seus filhos. O garçom serve aos seus clientes. Ninguém está acima de ninguém. Na cadeia da humanidade. E aqueles que esquecem isso, como Patrícia Sampaio, eventualmente aprendem a lição da forma mais dura possível. Dona Sebastiana entendeu isso há muito tempo. Por isso que ela continua servindo mesas aos 68 anos. Não porque precise do dinheiro, mas porque precisa do lembrete. O lembrete de que a verdadeira grandeza não está no título do seu cartão de visitas. Está em como você faz as pessoas se sentirem quando estão com você. Isso é tudo que eu tenho para contar hoje. A história da garçonete, que se revelou milionária. A história dos clientes, que pensaram que o dinheiro os fazia melhores. E a lição que todos aprenderam naquela noite, no restaurante Essência da Terra. Espero que você a lembre. E espero que na próxima vez que alguém te servir uma mesa, te abrir uma porta, ou te limpar um quarto, você os olhe nos olhos e diga: obrigado, porque você nunca sabe quem é realmente a pessoa na sua frente. E mais importante ainda, você nunca sabe quem você está escolhendo ser. Até a próxima história.